manter a prisão. Porque quem entende de prisão não é o Poder Legislativo. Quem entende de prisão é o Poder Judiciário. Quem entende de prisão é a polícia, é quem está conduzindo a investigação. Então a regra para respeitar a separação dos poderes é manter a prisão. Mas se houver abuso, se houver perseguição, se houver conluio, o Poder Legislativo suspende essa perseguição. A regra, repito, é manter a prisão e a independência dos poderes. Neste caso, senhoras e senhores, não há perseguição ao Chiquinho Brazão. Neste caso, não há conluio. Não há um ânimo do ministro Alexandre de Moraes, ou além da primeira turma inteira do Supremo Tribunal Federal, para dizer que está perseguindo um parlamentar. Não o é. Então a regra deve ser, para manter a tradição, manter a prisão, exceto perseguições, que não é o caso. Então vamos analisar o caso concreto, porque o debate é técnico. E aí nós temos que buscar no artigo 53, parágrafo 2º, quando se pode permitir a prisão de um parlamentar. Nós temos 3 requisitos, 3. E aí temos que analisar a letra da Constituição, temos que analisar as decisões recentes do Poder Judiciário e temos que analisar a conveniência política também, porque esta é uma casa política e a votação no plenário é política. Primeiro requisito, que haja flagrante. Se este caso fosse de homicídio apenas, não cabia flagrante. Se este caso fosse, quando eu digo apenas, eu peço perdão, se nós estivéssemos falando de apenas um tipo penal de homicídio, não cabia flagrante, porque foi há 6 anos. Mas é um combo de crimes. É homicídio, é obstrução da justiça, é organização criminosa. A organização criminosa não atua só no dia do crime, ela atua antes, durante e depois. A obstrução da justiça é um crime continuado. Eu não estou falando de flagrante continuado, estou falando de crime continuado. Porque quem obstrui a justiça, obstrui ontem, hoje e amanhã. É um crime permanente. E o flagrante, então, é permanente. Diferença, se fosse apenas homicídio, o tipo penal, não caberia de se falar em flagrante. Se tratando de obstrução de justiça e organização criminosa, sim. Mas analisemos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não para aí. Só aí já está fundamentado o flagrante. Mas o Supremo vai além. O Supremo diz, desde a decisão do Delcídio, até então, até 2015, o Supremo entendia, só pode flagrante em caso expresso. De 2015 para cá, o Supremo percebeu que essa imunidade parlamentar estava sendo usada para garantir impunidade parlamentar. E a Constituição não concorda com impunidade parlamentar. Concorda em defender o parlamento. Defender bandido, a Constituição não concorda. O que é que o Supremo diz? Ei, se for caso de prisão preventiva, se equipara ao flagrante. Sabe quando foi isso? 2015, com o Delcídio. Sabe quando isso foi mantido? Com o Daniel Silveira. Sabe quando o Supremo manteve essa decisão? Agora, no caso do Chiquinho Brazão. Ninguém pode falar que o Supremo Tribunal Federal não esteja sendo coerente com as suas decisões. Não é uma decisão casuística, não é uma decisão esdrúxula. É coerente com as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mudar agora seria incoerente. E olha, já teve senador do PT que foi cassado à época por isso. Já teve deputado do PL. Não importa a filiação partidária. Aqui nós estamos apreciando se esta prisão está dentro daquilo que se fala de prisão preventiva ou não. Então, o primeiro ponto do flagrante, que é o requisito da Constituição, está cumprido. O segundo ponto é que não diz que é qualquer flagrante. Ah, furou um sinal de trânsito, cometeu um delito. É um flagrante. Não, não é. Tem que ser um delito grave, que, portanto, a Constituição chama de inafiançável, que não cabe fiança. E o que é que o Supremo tem entendido sobre esse inafiançável? Quando está presente os requisitos da prisão preventiva, se afasta a fiança. Porque se justifica tu prender alguém preventivamente, é porque é algo grave. Não é algo simples. Se justifica essa prisão preventiva, você afasta a fiança. Então, o requisito da inafiançabilidade está
está ligado aos motivos da prisão preventiva. E aí, senhores, na CCJ, nós precisamos ir para a lei. E aí cada um vai fazer seu julgamento aqui. Onde é que está os requisitos da prisão preventiva no Código de Processo Penal? Artigo 312. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Quem está obstruindo a justiça está correndo o risco de prejudicar a conveniência da instrução criminal ou não? É óbvio que sim. Por isso que cabe a prisão preventiva. E os requisitos vão além. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. O que nós queremos é só que a lei penal seja aplicada. Quem matou vai pagar. Não tem milícia, não tem obstrução da justiça, não tem cara feia, não tem obstrução no poder legislativo. O que nós queremos é só a aplicação da lei penal. Mas sem a preventiva, a aplicação da lei penal não ia ser satisfeita. Ainda tem outros requisitos, vamos a eles. Prova da existência do crime. Alguém vai negar a existência do crime? Não. E mais, indício suficiente de autoria. Nesse momento a gente não fala nem de certeza. Certeza só na condenação, lá pelo Poder Judiciário. Mas indício nós temos. E mais um último ponto, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Se nós relaxarmos essa prisão, o que é que vai acontecer com o Chiquinho Brazão? Vai vir para cá para a CCJ, debater com a gente, discutir com a gente. E pior, obstruir a justiça de novo. Porque foi o que foi feito nos últimos 6 anos. Relaxar a prisão é permitir a continuidade da obstrução da justiça. E é por isso que nós não temos outro caminho que não seja manter a prisão. Mas eu falei de 3 requisitos: flagrante, inafiançável, e tem um terceiro, que é justamente o foro de competência funcional. A gente está falando de um deputado federal que foi preso. E alguém pode dizer, não, mas quando ele foi preso, quando teve o crime, ele era vereador. Só tem 2 detalhes. A decisão do Supremo, que fala do foro de prerrogativa de função, tem 2 exigências. Uma, que a pessoa esteja no cargo. Para o crime de homicídio, ele não estava no cargo de federal. Mas no crime de obstrução de justiça, ele era deputado federal. No crime de organização criminosa, ele é deputado federal. Aí tem que ter uma segunda pergunta. Mas isso foi em função do cargo? Isso foi em função do cargo? E a resposta, senhores, infelizmente é sim. Nesta organização criminosa, havia um projeto de poder, de ocupação de áreas do Rio de Janeiro, mas de ocupação de espaços políticos. Na organização criminosa, eles precisavam ter um deputado federal para poder chegar à sua intenção criminosa. Nesta organização criminosa, eles precisavam ter conselheiro do Tribunal de Contas, eles precisavam ter delegado obstruindo a investigação. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal é responsável por essa investigação. Então, há motivo de flagrante, há motivo de preventiva, a inafiançabilidade está clara pelos motivos da preventiva, há o vínculo funcional com o cargo de deputado federal, há obstrução de justiça, organização criminosa. E agora, para a gente encaminhar para o final, a gente também tem que, na política, fazer algumas demarcações. Surgiu uma fake news que hoje o governo iria liberar a bancada na CCJ e no plenário. Não irá. O governo tem um posicionamento claro. Este é um assunto do parlamento, mas a nossa orientação é pela manutenção da prisão. O governo trabalhou para ajudar a federalizar, porque sabia que sem a federalização a gente nem teria descoberto essa obstrução da justiça que acontece. Não votar essa matéria, senhores, não votar é corporativismo, é tentativa de intimidação ao Supremo e é agressão à memória da Marielle. Nós não podemos compactuar. Não votar, relaxar, é querer o Chiquinho Brazão aqui do lado, debatendo e discutindo e obstruindo a justiça. Nós também não podemos pagar pela omissão. E prossigo, essa CCJ é tão valente quando fala de populismo penal, de aumento de pena, para ir para cima de preto, pobre da periferia, e eu quero ver se vai falar grosso com o deputado federal. Fala grosso com o pequenininho,
na hora que um deputado federal vai falar fino? Não. Tem que ter a